A geografia da guerra, ela traz para nós a ideia de que alguém lutou, alguém derramou sangue, suor e lágrimas. E essas pessoas não estão distantes de nós, são nossos ancestrais. São os nossos bisavós, tataravós, que enfim derramaram o seu sangue, suas expectativas, suas esperanças de vida. Então isso nos linka. A força de enfrentar os inimigos numa guerra vem tanto do sonho da liberdade quanto do medo da servidão. A vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira e outras vilas e províncias, elas foram construídas nos braços dos pretos e das pretas que viveram e estavam aqui naquele momento. Então é uma importância para mim surreal que a luta existiu e quem estava nessas trincheiras no campo de batalha foram os meus irmãos pretos e pretas escravizadas. Os livros de histórias raramente contam a participação da Bahia no processo de consolidação da independência do Brasil. Sem o 2 de julho, não haveria o Brasil do jeito que é. Os historiadores falam que é a consolidação da independência. E assim iniciamos mais uma jornada épica pelo 2 de julho. Data histórica que reflete em nossa alma como o grito de liberdade de um povo valente. São nessas terras que a história ganha vida, lugares belíssimos que se transformaram em cenários marcantes, onde cada pedra carrega o peso das batalhas travadas pela busca da liberdade. Neste programa em especial, mergulharemos na Bahia em Guerra, para mostrar o palco das principais batalhas que testemunharam a consolidação da independência do Brasil aqui na Bahia. Em Cachoeira, somos conectados com a riqueza e complexidade de um período importante do nosso passado, com eventos e personagens que foram essenciais no processo da independência do Brasil na Bahia. Uma cidade que, com a força do seu povo, foi fundamental na travessia em direção à liberdade. Cachoeira teve seu protagonismo, mas a primeira vila que deu de fato um grito, e um grito bonito, foi Santo Amaro no dia 14 de junho de 1622. A ata que os santomarenses fazem é algo impressionante. Santo Amaro, quando recebe a carta, de imediato responde. Salvador não pôde responder porque a general Madeira de Melo tomou a Câmara. As ruas que levavam até ela, era no dia 12 essa sessão, não ocorre. Santo Amaro, 2 dias depois, dia 14, faz a sessão. E mais do que dizer o seguinte, olha, nós queremos Dom Pedro como governante de um Brasil que pode estar ligado a Portugal, mas disse, nós queremos um exército próprio, nós queremos uma marinha, queremos um Ministério da Fazenda, nós queremos aqui uma universidade, nós queremos a liberdade portuária e de negócios, nós queremos a liberdade religiosa. Depois desse protagonismo, o que é que vai acontecer? As câmaras do Recôncavo vão ser inflamadas por Santo Amaro e São Francisco do Conde. As câmaras dessas vilas, Santo Amaro, Maragogipe, São Francisco do Conde, Cachoeira e São Félix, foram angariando apoio e construindo um caldo de cultura rebelde, revolucionária. Era o tempo de revoluções, o tempo de muitas mudanças. Havia um anseio por mudanças. As famílias estão sendo expulsas de lá porque não tem condição de ficar na cidade com o tirano Madeira de Melo lá. As pessoas tinham muito medo do que pudesse acontecer. O que poderia acontecer, pergunto hoje, tanto tempo passado, isso eu digo ouvindo o que o pessoal de Itaparica diz, sobretudo as mulheres mais velhas, dizem assim, eles não iam respeitar as meninas, as mulheres da ilha de Itaparica, porque eram muitos homens do outro lado sem mulher.
Então, uma guerra é um campo em que tudo se confronta, tudo se enfrenta, né? Então, vem desse sonho de liberdade e vem do medo de que as coisas piorassem ainda mais. Os portugueses eram os grandes credores. Se os credores vão embora, minhas dívidas vão com eles, né? E os portugueses é que ditavam os preços nos empórios, eles controlavam o abastecimento. Um poder muito grande você controlar os preços no abastecimento. A democracia é o melhor jeito da gente poder falar, ser ouvidas. E sem a democracia, não temos o direito de escolhas. É importante pelo bem de nosso povo, né? Daqui da Bahia, do Brasil. É muito importante até para o nosso convívio também. Faz parte de tudo. A independência da Bahia, quiçá do Brasil, começou na heróica cidade da Cachoeira. Ela concedeu o título de defensor perpétuo do Brasil a Dom Pedro I. Porque foi justamente aí na Praça da Aclamação que Dom Pedro foi aclamado príncipe regente e defensor perpétuo do Brasil. E isso fez com que a ira portuguesa, mais precisamente do comandante das armas portuguesas aqui na Bahia, que era o capitão Madeira de Melo, ordenasse que o navio de guerra português viesse de Salvador e atracasse aqui no Rio Paraguaçu com o intuito de intimidar esse levante popular. O que houve no dia 25 em Cachoeira foi uma batalha, de qualquer forma. Uma canhoneira estava estacionada ali bem na frente, no Rio Paraguaçu, e bombardeando uma cidade. Isso está muito bem explicado no quadro de Antônio Parreira. Com certeza, nesse quadro, vocês podem observar o navio de guerra português atracado, atirando contra a população que se encontrava de costas para o navio, comemorando a aclamação de Dom Pedro. O príncipe Pedro está à esquerda, no meio estão tipos os mais diversificados, tem um frade, tem um padre secular, tem crianças, tem mulheres. E o nosso primeiro herói a tombar pela independência nacional e a tombar pela independência de Cachoeira também está retratado nesse quadro, que é o nosso Tambor Soledade. Ele não foi mártir como a Madre Joana Angélica, mas é herói do mesmo jeito. Deu início, assim, a epopeia, a Batalha do 25 de junho em Cachoeira, onde Cachoeira saiu vencedora, não é? E após essa nossa vitória, esse nosso triunfo, se aglutinou de novo e saímos daqui de Cachoeira, em marcha e a cavalo, perpassando por todas essas vilas do Recôncavo, em batalhas ininterruptas, até a chegada triunfal desse exército que deu início à batalha aqui do 25 de junho, na nossa querida capital Salvador, em 2 de julho de 1823, consolidando assim a independência do Brasil na Bahia. Mas aconteceram algumas batalhas de muita relevância para se vencer a guerra. E foi entre 1822 e 1823 que muitos outros protagonistas surgiram dessa nação miscigenada. Naquele momento de conflito, se pensou em utilizar a sabedoria existente desses antigos saveiristas e mestres dos mares com os barcos que já eram utilizados na Baía de Todos os Santos a favor dos brasileiros. E aí que a gente destaca o papel de João das Botas, entre outros nomes ligados a esse exército, a esse comando das tropas naquele período, que foram peças-chave nas vitórias que aconteceram tanto no caminho do Recôncavo, como também em Itaparica. Itaparica tem uma importância inquestionável, apesar de ter sido de alguma maneira apagada, subtraída nos relatos históricos que ficaram para falar do 2 de julho. Não foi exatamente uma guerra aberta, mas uma guerra de ocupação, em que a doença assolou, em que a fome assolou. Então, controlar Itaparica envolvia diretamente controlar o fluxo marítimo. Não existiam estradas e não existiam ferrovias. Através de estudos feitos, nós conseguimos identificar 13 cidades que estiveram envolvidas com o processo de independência. Dessas 13 cidades, apenas 2 festejam em datas
análogas ao 2 de julho. Nós temos o 25 de junho em Cachoeira e Itaparica, o 7 de janeiro, onde os itaparicanos festejam a bravura do seu povo, que no dia 7 de janeiro de 1823 conseguiram expulsar as tropas portuguesas do seu território. A gente está falando de uma ilha no meio da Bahia. Então, controlar essa ilha implica controlar fluxo de tropas para o fundo da Bahia, portanto, o acesso ao recôncavo, Cachoeira especialmente, e chegando em Cachoeira, subindo o Rio Paraguaçu, ou seja, o controle do interior do estado da Bahia, hoje, na época, província da Bahia. Muito pouca gente lembra disso, mas em 10 de julho de 1822, Itaparica foi invadida. A fortaleza de São Lourenço, o seu sentinela foi morto e todos os canhões da fortaleza foram inutilizados, com a finalidade de que aquele ponto estratégico, aquele armamento não caísse na mão dos rebeldes, que aqui já falavam de liberdade. Esse primeiro momento, eu acho que Madeira de Melo, ele quis mostrar em Itaparica aquilo que aconteceria com quem ousasse se insurgir contra as cortes de Portugal. E eles quiseram fazer de Itaparica uma espécie de vitrine. Quiseram mostrar, olha, é isso que acontecerá contra quem se insurgir. Então a tomada de Itaparica, mais precisamente a expulsão dos portugueses, tem uma importância em termos de alimentação e como a tomada de um ponto fundamental do deslocamento marítimo dos saveiros, dos barcos de guerra portugueses. Naquele momento, os patriotas itaparicanos eles precisaram estrategicamente recuar. Muitos foram se juntar a esse governo paralelo que se criou em Cachoeira e de lá eles se reorganizaram e, inclusive, contrariando a ordem do governo de Cachoeira, eles decidiram retomar a ilha de Itaparica e reconquistar o território, primeiro porque defendiam o seu torrão natal, segundo porque eles compreendiam a importância estratégica que Itaparica tinha. Então, quando a gente pensa em estratégia de guerra de um período de um ano e meio, essa tomada, ela assumiu o papel de uma progressão que foi desembocada no 2 de julho. Quer dizer, sem o 7 de janeiro e sem o impedimento do desembarque dos portugueses no entorno do Forte de São Lourenço em Itaparica, não seria possível, muito provavelmente, a saída definitiva dos portugueses de Salvador. Nós temos a missão de manter viva uma história, de mostrar para o mundo que a independência do Brasil não foi um fato único que ocorreu no 7 de setembro e muito menos no 2 de julho. O 2 de julho é a soma de ações que ocorreram no interior da Bahia. Eu faço questão de destacar a participação de Itaparica no 7 de janeiro. O 2 de julho foi a consequência, foi a soma de todos esses esforços pelo ideal de liberdade. Você é repórter hoje em dia. Se você não estudasse no passado, você era repórter? Ele era cinegrafista? Não era. Então, tem que olhar para a história assim. Tem que conhecer para ver o que foi que se passou lá atrás. Tentar fazer o nosso direito permanecer. Mais escola, mais estudo, mais curso por menores de idade, né? Tem que tratar rápido, porque senão perde a juventude toda aí, viu? Dom Pedro, quando ele proclama a independência às margens do Ipiranga, no dia 7, no dia 6 de setembro, na véspera, em Cachoeira era instalado um governo rebelde contra Salvador. É o Conselho Interino de Governo da província da Bahia, porque naquele momento Salvador estava isolada do resto da Bahia. Foi construída para ser uma cidade fortificada. Até os brasileiros tentaram tomar Salvador, mas nunca conseguiram. O que foi importante na guerra? A comida. Eles resolveram fazer o mesmo que já se tinha feito com os holandeses, quando os holandeses ocuparam aqui em 1624. Eles sitiaram a cidade, não deixaram entrar comida. Na feira do Capuame, que fica onde hoje é Dias Dávila, se vendia muita carne de sertão. Então, se eles conseguissem chegar até ali, eles poderiam ter ganho a guerra, quem sabe? Então, essa Estrada das Boiadas, que vai mais ou menos ali da Lapinha até perto de Candeias, houve um confronto que nada menos é do que a nossa famosa Batalha de Pirajá e Cabrito. Então, chegou gente pela praia de Itacaranha, chegou gente por trás, de onde é Lapinha, de onde hoje é o Queimadinho e tudo, e houve esse confronto terrível que
vai evidenciar um outro nome muito interessante, que é o do nosso querido português Luiz Lopes, corneteiro. Reparem no quadro de Prisciliano Silva, que é posterior ao de Antônio Parreira. Luiz Lopes está descalço, com a corneta na mão, ao lado do cavalo de Lima e Silva. Quer dizer, ele quis destacar o papel de Luiz Lopes. A única referência escrita que nós temos sobre Luiz Lopes é de Ladislau Santos Titara. Ele tanto é literato quanto militar. E ele escreveu dizendo que Luiz Lopes, na hora, trocou o toque. Os portugueses, quando ouviram os brasileiros dizendo cavalaria avançar e degolar, superestimaram, né, o número de combatentes do nosso lado e bateram em retirada. Salve o 2 de julho, a data que orgulha a Bahia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A importância das batalhas para a independência do Brasil aqui na Bahia é até hoje motivo de orgulho para os baianos. Vamos continuar acompanhando essa história. Seria muita ingenuidade da gente pensar que apenas Maria Quitéria, ou apenas Maria Filipa, ou apenas Dona Angélica tiveram presença, já que foi uma luta do povo, protagonizada pelo povo. Essa é a grande lição do 2 de julho. Nós somos protagonistas da história. Não vamos sucumbir! Todas as lutas que nós passamos, elas carregam suas dores, mas também elas carregam as conquistas. A cidade é hoje o que os nossos antepassados fizeram, o que eles construíram. Então a gente deveria se orgulhar mais dela. Se orgulhar significa preservar, significa expor, exibir e significa também criar condições para que se viva nessa cidade, né, da melhor maneira possível. Criar condições de vida para que essa população possa se orgulhar do lugar que mora. Manteremos a promessa de nossos ancestrais, jamais recuar. Não vamos sucumbir! E assim encerramos mais um capítulo dessa série de programas especiais que nos fazem desbravar os caminhos do 2 de julho. Mas a nossa jornada ainda não chegou ao fim. No próximo sábado, vamos embarcar em nossa última viagem, rumo ao pós-independência e à celebração cívica que nos une como um só povo. Vamos conhecer os principais heróis, vamos ainda no coração dessa festa gloriosa, do bicentenário de independência do Brasil, na Bahia. Que a luz do conhecimento nos guie, olhando para o futuro com esperança e determinação. Afinal, a nossa história é feita de luta. Maria Quitéria de Jesus, jovem do interior, onde hoje existe Feira de Santana. Fugiu de casa para lutar por nossa independência. O chamado era apenas para os homens. Se alistou com as roupas do cunhado e lutou na guerra. Combateu em Salvador e no Recôncavo. Foi reconhecida como a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro. A garra de Maria Quitéria vive até hoje dentro de cada mulher baiana dessa terra. Nossa história é feita de luta.